Chega um momento da vida em que o amanhã, quando acordamos para os fatos, já passou. Venho ao longo de algum tempo pensando no amanhã e verifico o que foi ontem, para ser mais preciso, desde o ano de 1976. Neste tempo, pensei todos os dias, quando chegaria este momento? Quando estaria pronto para assumir e dedicar a execução de fato sem adiar mais? Pois bem, chegou esse momento. Como era bom meu pai, meu papai, como ele era bom estar junto do Senhor. Passamos dias nesta fase de datilografia, sabe, papai? Quando chegava a hora das correções, quando tinha que datilografar tudo de novo. Na verdade, eu gostava. O senhor ditando e eu datilografando. Até hoje eu ouço sua voz firme e pausada, onde não deixava dúvidas da sua pronúncia e entendimento de cada palavra. Ouço sua voz. Filho, está usando carbono? Quando tiver alguma dúvida, pergunte, está bem? O Eloy é um grande amigo, meu filho. Sempre está disposto a ajudar nesta hora, nesta busca de informações. Pois é, isso aqui é um diálogo de você e seu pai, que também tem aqui um momento de pensamento poético, quando se diz: a verdade, verdade histórica, verdade humana, pode emocionar-se, e nem por isto será menos verdade, senão mais verdade ainda, convenhamos. A história não se perturba com a linguagem das suas emoções. Sem emoção, não há verdade, convenhamos. E isto é verdade. Pura verdade. Então, com este trecho, a gente abre aqui o nosso programa de hoje, Café com Poesia. Vamos conversar com Firmino Maia. E esse relato, primeiro vem aquela coisa emotiva, seu pai, que é muito bonito, inclusive a imagem como você traça o seu pai, como você descreve na apresentação do livro. E é até emocionante o diálogo de vocês. Então, você foi o companheiro dele de pesquisa, enfim, datilografava tudo, né? Correto. Antes de mais nada, eu queria te agradecer por essa oportunidade de estar aqui. Um programa de cultura, um programa que eleva o nosso estado. Obrigado. Fico lisonjeado com isso. Muito obrigado. Este livro de papai, o Quebra-Quilos, A Revolta dos Quebra-Quilos, para mim foi um momento assim, de muita alegria, como tentei colocar nas palavras, transmitir esse sentimento. Nós vivemos ali, convivíamos todos os dias, quando eu chegava do colégio, eu ia fazer a parte de datilografia do que ele fazia no manuscrito. E esse convívio foi longo, né? Eu fui tirar o meu certificado de curso de datilografia para que eu pudesse fazer esse trabalho com ele. Eu era o caçula da família, né? Então, tínhamos esse convívio dia a dia. E foi, para mim, muito satisfatório. E hoje está aqui apresentando esse trabalho dele que vem enriquecer a cultura e a história de Alagoas. Sem dúvida alguma, principalmente nesse momento de reflexão, de celebração, né, dos 200 anos de Alagoas. Isso faz parte da história, né? E seu pai foi um homem também que teve uma presença pública, né, no estado de Alagoas. Ele exerceu várias funções aqui no estado. A última foi secretário de Fazenda, né, na época do general Tubino, intervenção militar, que eu tive a honra também já acompanhá-lo. Era o caçulinha, um garotinho, mas sempre acompanhando o papai nos eventos, às vezes vindo aqui, que era nesse prédio aqui ao lado, a Secretaria de Fazenda, e eu acompanhava sempre o papai. E depois ele dedicou-se exclusivamente a tentar elaborar esse trabalho. Ele tinha em si a certeza absoluta do fato ocorrido da revolta dos quebra-quilos, porque foi o avô dele
Firmino, Coronel Firmino Maia, que participou. E como ele tinha recebido essa comenda, tinha a minha avó, Olímpia, a comenda guardada, então ele sabia realmente do fato ocorrido. Isso facilitou também para ele buscar todos os detalhes para fazer a elaboração desse trabalho. Esse fato ocorreu na Paraíba, foi isso? Iniciou na Paraíba e Rio Grande do Norte, também em Pernambuco. Aqui em Alagoas ficou praticamente obscuro, não se existia um registro, a não ser alguns detalhes que se falava da revolta dos quebra-quilos. Então foi com esse levantamento de detalhes, de busca em arquivos, que realmente viu que teve uma revolta de queimar de cartórios, brigas, prisões. Então foi feito esse levantamento que concretiza realmente a nossa história de revolta dos quebra-quilos em Alagoas. Então, aí objetivamente, do que trata a revolta do quebra-quilos? Bem, na época do Império, né, que isso, quando foi colocado em 1862, o sistema métrico decimal para o Brasil, porque antes não existia, era aquela venda do dedo na cuia, né? Aqueles detalhes, tecido a palmo, não existia um sistema que realmente definisse seus pesos e medidas. E nessa ocasião, tornou-se para aqueles que não queriam uma medida justa, transformar aquilo em revolta, quebrando os pesos das balanças, queimando os cartórios, que houve também muita, digamos assim, aproveitando dos momentos, muita bagunça que faziam nas feiras livres. E isso trazia muito transtorno na sociedade. Uhum. Então, com esse trabalho feito pelo Coronel Firmino Maia, em que ele controlou, coordenou e comandou e acalmou toda essa revolução aqui no estado de Alagoas. Entendi. Então, o desdobramento disso resultou para o estado em quê? Em arrecadação? Em arrecadação e para a sociedade não ter mais ser usurpada por alguns comerciantes maldosos. Sim. Né? Porque se vender tecido a palmo, o meu palmo tem 20, o seu tem 18, qual era o palmo? Qual era a medida certa dessa medição? Sim. Então, muita gente desse comércio que não queria traduzir, fazer o bem, aproveitava-se da ignorância popular e sem um devido sistema métrico que determinasse, né? Porque um metro aqui é em qualquer lugar. Sim. Né? Mas um palmo aqui seria o mesmo seu palmo que estivesse vendendo, seriam palmos diferentes, alguém perderia. E normalmente não seria o comerciante, perderia a sociedade. Sim. E com essa nova reforma, houve sim uma conscientização que era benéfico para a nossa sociedade. E depois ficou estabelecido isso como lei? Estabelecido como lei. Foi a lei determinada pelo Império. E até hoje se rege-se o sistema métrico decimal, que é um sistema oriundo da França, né, um sistema francês. E funciona, até hoje nós temos ele em plena ação no nosso país. Muito interessante, né? Então, quer dizer, o pioneiro que iniciou tudo isso foi o seu bisavô. Meu bisavô. Né? Ele foi quem coordenou para acalmar essa revolta, para conter essa revolta. Sim. Né? Que iniciou-se em Mundaú-Mirim, que é Santana Mundaú, hoje. Né? Também foi para Imperatriz. É União dos Palmares. Ali para Murici, né? Foi para Viçosa, né? Que era a Assembleia, né? E começou a criar realmente umas revoltas às feiras. E praticamente acabar com as feiras dos municípios. Que coisa. Então chegou a polícia, veio um navio mercante, navio de guerra, né, para aqui, para nosso cais, na época, nós temos o relato nesse livro, para se manter a segurança, mas graças a Deus foi conseguido apaziguar sem nenhum tipo de ação violenta. Uhum.
tem ideia de tempo está estabelecido no livro? Quanto tempo levou isso? Tem, sim. Ela começou em 72, foi a 73, 74, findou realmente tudo, em 75 foi apaziguado. Mas demorou-se algum tempo, porque começou a se expandir. Naquela época não existia, né, como hoje nós temos, uma comunicação rápida. Era distante, tudo muito longo, era telégrafo, tudo se demorava mais, né, se perdia muito tempo isso. Então se prolongou bastante tempo essa revolta. E quanto à pesquisa que o seu pai desenvolveu, isso também foi um período... Foi um período longo. Longo, né? Longo. Me lembro que nós íamos a Palmeira, busca de cartórios, ver algum detalhe, onde tinha alguns jornais, algumas revistas, qualquer coisa que se comentasse. Se tivesse alguma linha sobre a revolta dos quebra-quilos, ele ia buscar. Porque ele dizia que só interessava realmente o que ele pudesse comprovar, ter os seus dados. E hoje este livro ele pode ser muito bem pesquisado, que estar nele cada detalhe, a publicação, a data, a folha, onde foi encontrado, qual foi o jornal, a carta das províncias, a carta do Império, as lições dos promotores, está tudo guardado, tudo aqui bem elaborado. A fonte de pesquisa aqui... Instituto Histórico e Geográfico de Alagoas, no caso ele fazia parte, em cartórios, cartório de Viçosa, onde ele ia buscar. Ele gostava muito de ler, a vida dele, né, era ler, escrever, e ele sempre procurava qualquer novidade sobre esse assunto. E o doutor Eloy Mranossar também ajudou muito, bastante, é por isso que eu ainda frisei, e ele também frisa, papai frisa no livro, a importância do doutor Eloy em disponibilizar-se para ajudar, para colaborar com ele na busca desses dados. Quando ele escreveu, ele estava fazendo a pesquisa, ele estava residindo em Maceió ou lá na Viçosa? Não, residia aqui em Maceió, residia na Jangadeiros Alagoanos, onde nós morávamos. Sim. Ele ficava mais tempo aqui. Aí era a busca dele, partindo daqui para... Ficava mais perto também do Instituto Histórico. Se fosse lá para a fazenda, para o interior, na época do inverno, as estradas eram praticamente intransponíveis, né? Passava muito tempo isolado. E aqui ele se dedicava com mais tempo. E quanto tempo levou, por exemplo, desde a conclusão da obra até a publicação? Da conclusão... Ele passou alguns anos coletando, né? Mas quando ele concluiu e entregou ao Instituto Histórico, foi em 1976, 6 de outubro de 1976. Sim. Foi quando ele entregou a comenda e entregou vamos dizer assim, o original da Revolta dos Quebra-Quilos ao Instituto Histórico, que era a casa dele. E a publicação? A publicação veio fazer agora em 2015. Foi esse tempo, eu sempre procurei colocar, porque na época para fazer uma publicação de livro, naquela época não era tão simples assim. Hoje nós temos mais facilidade. E papai, logo depois, ele ficou debilitado, veio a falecer, e ficou isso à minha mente, porque eu convivi, eu datilografei, eu tenho conhecimento de cada página disso que foi feito. E eu digo, olha, vai chegar um dia, e eu ia buscar, e ficava naquela, sempre angústia quando me lembrava. E há uns anos atrás, eu procurei o Dr. Jaime de Altavilla, no Instituto Histórico. Sim. Aí eu falando, doutor Jaime, da minha vontade de colocar, de publicar, de levar ao conhecimento do povo alagoano, da sociedade alagoana, essa passagem que viesse à tona, que viesse a ter todos os conhecimentos. Aí doutor Jaime, meu filho, não tem problema. Pegou, fez, está aqui, que é a comenda. Eu digo, não, a comenda é daqui, a comenda é do povo. Eu quero isso aqui que eu vou publicar. E fiquei com ele, eu acredito, por volta de mais uns 2 anos. Então, Olegários Venceslau, como é que é, de Chão Preto. Aí, eles fazendo uma visita, aí, Firmino, e a Revolta dos Quebra-Quilos, eu sei que o doutor Suzedelo fez.
Eu disse, olha, está comigo. E você pretende? Eu digo, pretendo sim. Chegar o momento, pretendo. E esse momento foi se aproximando e eu senti a necessidade de olha, eu acho que chegou, acho que agora... Chegou o momento. Chegou o momento. Aí, eu gostaria que essa conversa a gente continuasse no próximo bloco, a gente vai dar só um intervalo e já já a gente retorna para a gente tomar um cafezinho, para fazer jus ao nome do programa, Café com Poesia. Maravilha. E já já a gente retorna daqui a pouco, conversando com Firmino Maia. Já já. Então, retornando ao nosso programa Café com Poesia, nessa conversa aqui maravilhosa e uma conversa inteligente, descontraída, com o Firmino Maia. Então, a gente estava falando sobre a publicação do livro, o diálogo que você estava tendo com o Olegário Venceslau, né? Quando Isso. Interrompemos e fomos para o intervalo. Isso. Então, o Olegário sempre procurando, né? Vamos, quando vai ser, ele interessado também, ele sabia da necessidade que o povo precisa ter conhecimento, né, da revolta ou do fato ocorrido no nosso estado, que estava obscuro. Eu digo, olha, chegar o momento e realmente chegou. Eu digo, bem, Olegário, você foi um dos incentivadores. Eu gostaria que você fizesse a apresentação do livro da Revolta dos Quebra-Quilos. Ele ficou muito feliz. Eu que agradeci também muito a ele por ter participado. Pedi à minha sobrinha Solange que fizesse uma pequena biografia, a orelha do livro. E eu fiz um prefácio para ele, mas o prefácio na vida foi mais uma emoção de colocar esse livro à disposição da população. Uhum. E o Olegário realmente foi o meu grande incentivador nessa história toda de chegarmos à publicação do livro. Tem uma coisa tão interessante, o livro, ele pode ser, por exemplo, servir como palestra, né? Você tem dado palestra aí, pesquisa? Não tem. Muito interessante. Ele pode ser, na verdade, não foi muito divulgado, não foi. Quando eu fiz a divulgação, a publicação no Instituto Histórico, foi muito em cima. Eu não tive como fazer uma comunicação melhor. E depois, 2 programas de rádio, TV parou. Agora com essa satisfação e levando ao conhecimento de todos, através do seu programa, do assunto tão importante para nós. E aí o programa, além da exibição na TV Assembleia, ele também vai para a internet. Então as pessoas podem acessar através do YouTube, você enviar para os amigos, enfim, para as pessoas interessadas, que é um assunto maravilhoso, né? Maravilhoso, e ele pode ser muito bem elaborado para pesquisa, porque os dados estão aí, em todos os detalhes. Então, muitas pessoas aí que estão na universidade, sim, e o que eu acho também até muito importante, que eu me preocupo como alagoano e como uma pessoa que já tem uma vida passada de 60 anos, a gente vê a necessidade da meu tipo de formação como eu tive, e hoje eu vejo a formação dessas crianças nas escolas. Praticamente a gente não vê falar do conteúdo de uma história de Alagoas, da história, o que aconteceu. E como revolta também nos quebra-quilos, muitos não têm conhecimento nenhum do fato ocorrido. Então é necessário levar para essas crianças, levar para os professores, magistrados, esse assunto, para que isso fortaleça a nossa cultura, fortaleça a história de Alagoas. Então, eu acredito que seja um caminho ideal para todas as pessoas e para todas as crianças que estão na escola ter o conhecimento, de fato. Sim, sim. Para crianças, né, adolescente, o pessoal da universidade, né, diversas áreas, área de economia, área de história, né? Então, que é importantíssimo, a administração. A administração, todos os aspectos, né? Todos os aspectos, ela está imbuída na história do nosso Estado, né? Então, é necessário cada vez mais procurarmos. E por isso que eu te agradeço mais uma vez o seu empenho em levar esse conhecimento a todo o povo de Alagoas. Muito obrigado. O programa tem esse objetivo mesmo, para divulgar os autores, os escritores, as histórias
que são retratadas na literatura e, especificamente, as que fazem parte do nosso cotidiano, da nossa história de Alagoas, né? Então, como a gente estava falando, Alagoas, 200 anos de história, tantas coisas que ocorreram aqui, e ainda ocorrem, claro, que a história, as coisas, o passado foi antes de você chegar para fazer o programa, e agora aquilo já é passado, agora a gente está aqui. Exato. Então, é muito interessante essa obra para isso. Quando a Gorete me passou, que é a nossa diretora de jornalismo, passou as informações para mim, que eu peguei o livro e fiquei maravilhoso, e até vou ter uma atenção mais profícua, né, dentro da obra, vou ler mais, vou ver, porque achei maravilhoso tudo que está aqui. Fiz uma leitura en passant, mas agora eu vou voltar mais atento. Fico feliz que tenha gostado. Eu volto assim sempre a falar que o nosso estado, ele tem histórias maravilhosas, mas precisa colocar isso para a sociedade. São poucas pessoas que ficam. Você tem o poder da mídia, da TV, mas precisamos também abranger em outras áreas. Sim. Precisamos fazer chegar nas nossas escolas, precisamos chegar nas nossas crianças, a cultura, a história do nosso estado. Né? E eu acho muito importante esses fatos, não só a Revolta dos Quebra-Quilos, como os demais. As histórias atuais, ontem, no caso, como você falou, elas estão na mídia. Exato. Né? Mas essas daqui, no passado, já não estão. Exatamente. Né? Estão nos livros. Exatamente. Não existe um conto na mídia. Então é necessário que a gente leve a eles esse conhecimento. E é fantástica a história, uma maravilha. Você publicou este livro, qual foi a editora? Foi na Sergaza, né? Que Gráfica Graciliano. Gráfica Graciliano Ramos. Uhum. Né? Já era Gráfica Graciliano? Já era Gráfica Graciliano Ramos, já era. Uhum. Que era a antiga Cepal, não é isso? Sim. Cepal, é isso. É um livro que tem uma produção muito bem cuidada, né? A capa, as ilustrações, então tudo muito bem cuidado. Você teve esse cuidado de fazer esse trabalho que, na verdade, observando-se mais a miúde, é um documento histórico, né? É um documento histórico onde eu procurei colocar como está no original. Né? Estará quem acompanhar, quem ler, vai ver que não mudei a parte ortográfica do texto. Uhum. Ela está no original. Quem quiser adquirir o livro? Só me procurar. Você quer deixar os contatos? Claro, posso sim. 99823-5329. Aí fala com... Firmino, sou eu, Firmino Maia. Teria a grata satisfação de encaminhar. Porque geralmente a gente deixa, quando um convidado vem e apresenta a obra, o livro, a gente deixa o contato, as pessoas entram. Então, fique à vontade, não tem problema nenhum. Será uma grande satisfação poder levar esse livro a quem quiser. Uma outra pergunta que gostaria de fazer, e agora já fazendo, seu pai escreveu mais coisas? Ele tem algumas coisas, ficou algumas coisas escritas. Eu pretendo, no ano que vem, fazer uma publicação do livro A Vida de Cezedelo Maia de Barros Correia. Eu pedi até a alguns parentes, nora, netos, que fizesse alguma coisa que lembrasse do Cezedelo, do vô, né? Que escrevesse alguns detalhes, porque eu desejo fazer uma publicação de todas as mãos, daqueles que tiveram proximidade a ele, e fazer esse relato da história dele como secretário, né? Foi como político, como industrial, na época do Usina Recanto, do Engenho Recanto, em Viçosa, e fazer juntar toda essa documentação e deixar registrado para a posteridade, para os netos, bisnetos que estão aí.
Isso seria uma biografia? Seria uma biografia bem mais extensa, digamos assim, porque pedi também o Olegário, que vai participar, né? Pedi o Romildo, que era do cartório de Viçosa, que é juiz de direito, também que participar. A Wilma Maia, que mora em Pernambuco, filha de Eduardo, também que participe. E os netos, né, dele, que também venham, coloca mesmo pouca coisa, mas que venha somar alguns aspectos, alguns fatos, alguma coisa de lembrança que eu não convivi, mas que outros conviveram, e fazer juntar todo esse trabalho em nome dele, em nome do Cezedelo. É muito justo. Muito justo. Foi um grande homem, viu? Um homem de muita luta, de muito digno. Ele não ser meu pai, mas sempre foi muito correto. O que ele exigia era a verdade, nada mais que a verdade. Então, com ela, tudo se consegue, tudo se constrói. Ele sempre foi um grande exemplo de pai, como ele relata. A sua família, a raiz, o município de origem? Viçosa. Viçosa. Né? A origem, só que ela vem mais abrangente, mas última Viçosa, que foi a concentração da família Maia do Barros Corrêa, porque o Barros Corrêa também vieram de Murici, está em Quebrangulo. Isso foi uma junção, né? Porque o nome Maia veio da minha avó, Olímpia Maia, e os Barros Corrêa de Odilon Corrêa, né? De Barros Corrêa. Quer dizer, sempre houve a mistura, né, no caso da família. Ficou família Firmino Maia, que eu levo. E lá em Champreta vocês têm raiz também? Temos raízes lá em Champreta. Porque na época, Champreta é de 1959. Né? Então antes era tudo Viçosa. Ah, entendi. Entendeu? Ah, entendi. Tudo era Viçosa. Champreta era distrito, né, de Viçosa. Aí, em 59 houve a independência de Champreta. Ah, entendi. Eu agradeço imensamente a sua presença no programa. Volte aqui mais vezes para a gente, quem sabe, voltando já com a biografia lá do seu pai publicada. Se Deus quiser. Para a gente conversar. Adorei saber dessa história e muito enriquecedora, e uma história que deve ser publicizada, não é? Para muita gente tomar conhecimento, porque faz parte da nossa história, a história de Alagoas, da nossa identidade alagoana. É magnífico isso. Então, espero que, mais uma vez, você retorne aqui e a gente conversar. Olha, será um prazer. Eu adorei. O tempo passa tão rápido que depois tem tantos assuntos que vão chegando à mente. Fiquei muito feliz, muito agradecido. Em nome da minha família, muito obrigado. Lhe agradecer pela oportunidade. Muito obrigado. Em nome do meu querido papai, aí está o nome dele e o trabalho dele para o povo alagoano. Muito agradecido a todos. Obrigado. E até o nosso próximo encontro.